A natureza da inteligência. Inteligência, introdução e 6 definições. A natureza da inteligência será tratada a seguir. Por inteligência entende-se, em particular, causalidade e mentalidade. TFC usa consistentemente para o conceito de inteligência o termo sânscrito manas, que do ponto de vista linguístico é idêntico à palavra latina mens, da qual a palavra mental é derivada. Qualidades e faculdades mentais que permitem à mônada humana conquistar a essencialidade. 46. Lawrence, a causalidade-mentalidade é, como tudo mais, um tipo particular de consciência, de matéria, manifestando-se como um tipo particular de força, que por sua vez pode ser dividida em 49 tipos diferentes. A tarefa do ser coletivo solar é desenvolver a consciência e um controle consciente dentro de certos limites estabelecidos. A inteligência se manifesta como cósmica, solar sistêmica, planetária e humana. A inteligência tem várias definições. 1. É o quinto princípio. 2. É o eletromagnetismo. 3. É o que produz coesão. 4. É a chave que abre a porta para o quinto reino natural. 5. É a vibração sintética dos 5 raios inferiores. 6. É a vontade inteligente ou intenção intencional de um ser. A seguir, as 6 definições dadas acima serão explicadas em detalhes. Inteligência é o quinto princípio. O quinto princípio é a consciência e a capacidade vibratória do quinto mundo, tanto cósmico, 29:35, quanto solar sistêmico, 47. Essa consciência e capacidade vibratória é chamada de inteligência. A inteligência é o quinto princípio, a vibração básica do mundo mental causal cósmico, 29:35. Foi o impulso do governo de 7 sistemas solares no mundo 29 que levou nosso ser sistêmico solar e outros seres coletivos semelhantes desse grupo à manifestação. 43:49. Do mesmo modo, é a força do envoltório causal, 47:1, que impele a mônada humana a buscar manifestação no mundo físico, isto é, encarnar. O mundo causal mental sistêmico solar, 47:2,7, foi formado pelo coletivo sistêmico solar enviando uma energia definida, que por meio de vibrações particulares nos átomos mentais os fez formar os 6 tipos moleculares, 47:2,7. As vibrações particulares mencionadas detiveram a tendência da matéria mental causal de se dissipar e fizeram com que tomasse forma esferoidal e se tornasse coesa. Em seguida, o Deva rasa do mundo 47, Agni, e os Devas subordinados a ele, receberam a tarefa de construir agregados e formas desta matéria atômica e molecular e fazê-los coeso. Devas essa consciência e energia mental causal cósmica, que é a base da consciência e energia mental causal no sistema solar. É o caráter distintivo de um grupo particular de seres coletivos solares no mundo causal cósmico, 29:31. E é o fator que os vitaliza e os leva a se manifestarem através de vários sistemas solares, 43:49. A inteligência foi definida como aquela faculdade de pensamento lógico e de atividade racional que distingue o homem dos animais. No entanto, a inteligência é algo muito mais do que isso, pois está subjacente a toda manifestação nos mundos 29:49. De modo que a forma natural mais baixa e a faculdade menos discriminativa de átomos e células são acionadas por algum tipo de inteligência. Inteligência é eletromagnetismo. O aspecto energético da inteligência é fundamentalmente o eletromagnetismo, que se manifesta não tanto nas energias dos 42 tipos moleculares quanto nas dos 7 tipos atômicos sistêmicos solares, 43 e 49. Nos 43 átomos, o aspecto energético da inteligência é aquele impulso ou vibração que inicia a formação da matéria sistêmica solar e que emana do mundo 29. Nos 44 átomos, essa inteligência se manifesta como aquela força que faz com que as formas sejam coerentes. A energia inerente de 44 átomos é unida com a energia dinâmica de 29 átomos, transmitida por 43 átomos, e a forma aparece. A forma é o resultado do desejo de existência, portanto, a vontade dinâmica é transmutada em desejo, 29-43-44. O mago repete isso em menor escala, quando por meio de energias causais, 47-1, ele transmuta 49-1 em 49-2.
Combina átomos físicos em moléculas etéricas do tipo mais elevado, tipo molecular subatômico. Não esqueça que 43 é éter atômico cósmico e 44 é éter cósmico subatômico. No mundo submanifesto, 44 e sua matéria, calor ou radiação aparecem pela primeira vez, a forma é primeiro tomada, e a forma esferoidal como padrão de toda manifestação inferior se origina. A primeira interação entre polos opostos ocorre, a diferenciação de movimento aparece primeiro, de modo que dois tipos de vibração são reconhecidos. No mundo 44, certos fatores vibratórios começam a trabalhar, como atração, repulsão, rejeição discriminativa, assimilação coerente e a manifestação aliada de formas giratórias, movimentos orbitais e o início dessa atração descendente na matéria, que é uma condição da evolução. Em si, no mundo 44 estão as primeiras 7 manifestações do ser coletivo solar, divididas em 3 e 4, e aí começam o seu trabalho. No mundo 44 estão os centros do envoltório etérico cósmico do regente dos 7 sistemas solares, e ali sua atividade vital pode ser vista. Lembramos que todas as expressões de energia nos mundos do sistema solar, 43 e 49, são fenômenos eletromagnéticos no mundo físico cósmico. 4.18 também deve ser lembrado que toda manifestação de um sistema solar consiste no envoltório etérico físico cósmico 43, 46 e no envoltório físico cósmico bruto 47, 49 do regente solar. O envoltório etérico do homem manifesta as energias eletromagnéticas de 3 maneiras. 1. Vitalidade, que torna a forma coesa e faz sua matéria circular em torno do centro de força principal. 2. Magnetismo radiativo, que, por atração e repulsão, faz com que a matéria do envoltório seja constantemente trocada e que se comunica com os envoltórios de outros indivíduos. 3. Capacidade de atividade e movimento no mundo físico. Assim como o homem, através de seu envoltório etérico, manifesta vitalidade, radiação e atividade no mundo 49. O ser sistêmico solar manifesta vitalidade, radiação e atividade nos mundos 43 e 49. A vitalidade torna o envoltório coerente em torno de um centro de força original. O magnetismo radiativo é o que diferencia um indivíduo dos demais e o ativa tanto em relação à matéria dos envoltórios quanto em relação a outros indivíduos. A atividade a que se refere é aquela que permite ao eu residente realizar sua vontade e desejo de maneira expedita. Essas 3 manifestações eletromagnéticas devem ser vistas em ação em um ser solar, um ser planetário e um ser humano como as manifestações físicas das expressões da consciência chamadas vontade, sabedoria e atividade. Os 3 mundos sistêmicos solares superiores, 43 e 45, são a manifestação fundamental e a base de onde emanam os 4 mundos inferiores, 46 e 49, assim como os 3 éteres superiores, 49, 1, 3, são a base da qual os éteres, 49, 4, e matéria física grosseira, 49, 5, 7, emanam. Os 3 superiores também são expressões particulares dos 3 aspectos, 1 igual movimento, 2 igual consciência, 3 igual matéria, e os 3 tipos de seres coletivos, cada um dos quais é uma manifestação particular de um aspecto, ou seja, 1 igual guardiões da lei, 2 igual guias da evolução, 3 igual formadores da matéria. Nos antigos esotéricos indianos, esses 3 tipos de seres coletivos eram chamados de Shiva, Mahadeva, Devas, Vishu e Brahma. Esses 3 têm sua manifestação mais baixa nos 3 éteres físicos superiores, 49, 1, 3. Os 4 inferiores, 4, 7, aparecem durante a manifestação, mas são eventualmente sintetizados nos 3 superiores. Eletromagnetismo nos mundos do sistema solar se manifesta principalmente como 43 vontade que emana do mundo 29. 44 poder formativo, o poder coesivo das formas. 45 propósito. 46 cor. Em cada mundo do sistema solar, 43, 44, 45, etc. Ocorrem, em menor escala, com o tipo atômico, 1, e os tipos moleculares, 2, 7, processos paralelos aos do sistema solar como um todo. 43 e 44, 49.
Isso é óbvio no mundo mental causal em relação ao homem, porque na questão do envoltório causal, 47.1.3, acontece a síntese mais importante de qualidades e habilidades. Este trabalho de síntese pelo homem implica, do ponto de vista energético, o equilíbrio de 3 tipos de eletromagnetismo. Forças trinas. Lá comenta, por síntese de qualidades e habilidades entende-se a preservação de tais elementos de qualidades e habilidades inferiores, mentais, emocionais e físicas, que são úteis e convenientes para a expansão da consciência, após o que as inferiores é eliminado, ou seja, os envoltórios em questão são primeiro esvaziados de seu conteúdo e depois eliminados por completo. Nos outros mundos o trabalho de síntese não é tão óbvio. A síntese que acabamos de mencionar de todas as qualidades, habilidades e experiências convenientes do homem, que é efetuada em seu envoltório causal, 47.1.3, tem sua contrapartida, no que diz respeito ao ser planetário, em 44.1.3. Um trabalho preparatório de síntese é feito pelo ser planetário em 45.1, 46.1 e 47.1. Assim como o primeiro eu faz um trabalho preparatório de síntese na primeira molécula mental da tríade, 47.4. Lá acrescenta, os mundos mencionados, 45-47, são os maiores e mais importantes mundos em nosso sistema solar atual. Assim como os mundos 48 e 49 eram no sistema solar anterior, e 43 e 44 serão os maiores e mais importantes mundos no futuro. Terceiro sistema solar. Claro, maior no sentido de extensão espacial refere-se apenas às esferas dos mundos moleculares, não aos mundos atômicos existentes em todo o cosmos. A síntese em 43.1.3 é feita pelo ser coletivo solar e pelos 3 seres que o compõem. Além disso, o ser coletivo solar faz sínteses nos mundos cósmicos. Durante o processo evolutivo, unidades de polaridade diferente buscam união, equilíbrio ou síntese e eventualmente a encontram. A interação eletromagnética de 2 polos opostos, através da participação de uma terceira, força de equilíbrio, gera luz e, portanto, matéria. Durante a evolução, este trabalho gerador se manifesta como calor e interação eletromagnética e é a fonte de todo o crescimento vital. À medida que o objetivo é alcançado, 2 coisas ocorrem. 1. Os polos se unem e sua união produz luz e calor. 2. O calor gerado provoca obscurecimento ou desintegração da forma, após o que a mônada evolutiva fechada pode passar para uma forma mais elevada do que aquela que tinha como seu envoltório até então. A 4ª iniciação é um exemplo de todo esse processo. Na 4ª iniciação, a luz gerada irradia o envoltório causal, iluminando todo o Sutratma, que conecta o envoltório causal com o cérebro físico. Observe isso. O Sutratma conecta o envoltório causal não apenas com o coração físico, mas também com o cérebro, porque no cérebro se encontram as contrapartes superiores de todos os 6 centros etéricos principais inferiores. A mônada entra na 2ª tríade. Nos 45 átomos, a inteligência se mostra em propósitos inteligentes. Essa faculdade também tem sido chamada de vontade ativa. Toda manifestação sistêmica solar é emanada e é energizada do mundo mental causal cósmico, 29.35. Devasor regente solar se manifesta como uma trindade como o homem, a primeira tríade molécula mental do homem manifestando o aspecto vontade, o átomo emocional, o aspecto da consciência, sabedoria e o átomo físico, o aspecto da matéria, atividade, correspondendo a Shiva, 32, Vishnu, 36 e Brahma, 43. O governante solar, ativo em seu envoltório causal cósmico, 29.31, encerrando 3 seres coletivos, tem como contraparte inferior a mônada humana em seu envoltório causal com a primeira tríade encerrada. Sempre deve ser mantida a analogia entre o tríplice ser solar e o tríplice homem. O homem é uma unidade, estando a mônada ativa no envoltório causal, funcionando através das 3 unidades de sua primeira tríade, cada qual é a expressão particular de um dos 3 aspectos da realidade, a molécula mental, o aspecto vontade, o átomo emocional, o aspecto da consciência, o átomo físico, o aspecto da matéria. Os seres conscientes, seja o tríplice ser coletivo solar ou sua contraparte inferior, o homem,
molda a matéria em forma usando inteligente e propositalmente a consciência mental e sua energia, o ser solar usando a mentalidade cósmica, 32-35, o homem usando a mentalidade sistêmica solar, 47-47. Em ambos os casos é uma manifestação de vontade, sabedoria e atividade, a manifestação da mentalidade através dos três aspectos. Dificilmente é possível enumerar todas essas diferentes triplicidades de vontade e matéria unidas pela inteligência que existem no sistema solar. A inteligência é a principal qualidade do regente solar e se manifesta como vontade, como sabedoria e como atividade. A razão para esta manifestação é um trabalho que o governo dos 7 sóis realizou há tanto tempo que nem mesmo o governante solar se lembra deles. O princípio desenvolvido da inteligência é o propósito inteligente que está provocando a dissolução final da matéria molecular e a transformação em matéria atômica em cada um dos 7 mundos sistêmicos solares, 43-49. Ele acabará por provocar a dissolução da matéria atômica 44-49 em matéria manifestada, matéria 43. Este processo é chamado de manifestação, de modo que os mundos atômicos 43-49 se tornem uma unidade trazida sob o controle completo do poder do regente solar. Toda forma no sistema solar, o mundo físico cósmico, é basicamente uma diferenciação ou efeito de impulso que emana do mundo mental causal cósmico. O homem repete o processo em sua escala minúscula, é ativo apenas nos 3 mundos mais baixos, embora propositalmente apenas no mais baixo, o físico, e pensa pensamentos aos quais dá formas físicas. Todos os fenômenos físicos são originalmente eletromagnéticos e são causados por vibrações nos átomos físicos, 49-1. A luz física usa como meio o tipo molecular subatômico, 49-2. O som funciona através do superéter, 49-3. A cor está aliada ao quarto éter, 49-4. Assim como na manifestação o som precede a cor, assim também no desenvolvimento do corpo humano sentidos a audição precedeu a visão. Uma analogia interessante pode ser observada aqui entre o quarto éter cósmico, 46, e o quarto éter sistêmico solar, 49-4. Simultaneamente, enquanto o éter inferior, 49-4, está sendo investigado pelos cientistas, o mundo 46 está gradualmente se tornando conhecido por aqueles seres avançados que são individualmente capazes de reconhecer seu lugar no ser coletivo planetário. As energias do mundo 46 estão começando a se fazer sentir nos envoltórios causais dos homens ao mesmo tempo que as energias do quarto éter, 49-4, estão começando a ser utilizadas pelo homem para propósitos mecânicos, transporte, iluminação e cura. Esses 4 domínios de utilização da energia etérica são, na verdade, a elaboração no mundo físico da utilização correspondente da força eletromagnética essencial. 46. O termo cor usado aqui para energia 46 eletromagnética também deve ser entendido em seu sentido original e básico como aquilo que vela. A palavra latina cor é derivada de celo, que significa eu escondo ou eu escondo. A mesma ideia aparece na palavra sânscrita para cor, cetrona, da raiz van, esconder, véu. Aquilo que cor, matéria 46, peles ou véus é a diferenciação cétupla da manifestação sistêmica solar. Outra correspondência entre o quarto éter cósmico, 46, e o quarto éter sistêmico solar, 49-4, reside no fato de que ambos são principalmente esferas de atividade dos grandes construtores, aqueles devas que constroem os envoltórios dos seres coletivos em matéria etérica. Os envoltórios físicos grosseiros, cósmico, 47-49, e solar sistêmico, 49-5-7. Os envoltórios não são tanto o resultado de seu trabalho, mas o resultado da condensação adicional das energias com as quais esses devas trabalham. Devas a congestão da energia etérica no físico grosseiro é, na verdade, o resultado da atividade apresentada pelos átomos involutivos negativos antes de terem sido vitalizados pela presença de um número suficiente de átomos evolutivos positivos. Na involução preponderam os átomos negativos, na evolução preponderam os átomos positivos. Nos elementais, os átomos negativos são tão numerosos e os átomos positivos tão poucos que estes últimos servem apenas para manter a forma coerente.
O conhecimento das porcentagens exatas é um segredo comunicado apenas na iniciação. Na evolução, os átomos negativos são vitalizados por meio de energias dos mundos 29 e 35, de modo que esses átomos se dissipam de volta ao reservatório central ou se fundem com átomos positivos. Isso resulta em síntese, homogeneidade e raridade em vez da densidade da matéria. O quarto éter cósmico, mundo 46, é também um mundo no qual os três mundos inferiores, 47 e 49, são finalmente absorvidos. Que a matéria mais grosseira seja rarefeita significa simplesmente que no final do processo evolutivo ela terá sido transmutada e será inexistente do ponto de vista do inferior. Tudo o que restará serão os átomos positivos ou certos vórtices de força que absorveram os átomos negativos. Esses vórtices serão distinguidos pela intensa atividade vibratória, pela predominância de uma determinada cor de acordo com a qualidade das energias que exibem em sua fonte, e pela repulsão a todos os corpos de taxa vibratória e polaridade semelhantes. No final da evolução, sua força de atração cessará devido ao fato de que nada resta a ser atraído. Em cada globo 49S há durante a manifestação nos primeiros 7 centros, 7 globos, cadeias. Mais tarde, durante o período de obscurecimento, a princípio apenas 3 7 globos permanecerão e, eventualmente, apenas um ficará. No homem, um procedimento semelhante pode ser visto em conexão com seus 7 centros durante o processo de iniciação. É importante entender que homem aqui significa mônada não apenas no 4º reino natural, mas também no 5º e 6º reinos naturais. As etapas finais desse processo de síntese dos centros aqui descritos são passadas apenas no 6º reino natural ou o 1º reino divino e, portanto, não no reino humano. Homem, consequentemente, significa aqui a mônada evolutiva da evolução humana e do 4º reino natural para cima. 4.4.1 1º a 7 grandes centros. As iniciações envolvem a absorção dos 4 inferiores pelos 3 superiores através da interação eletromagnética. Finalmente, resta apenas o centro da coroa, o centro que é positivo para todos os outros. No envoltório etérico, o centro sacro é o polo negativo para o centro da garganta como polo positivo, assim como o centro do plexo solar é o polo negativo para o centro do coração como polo positivo. Caso contrário, a questão da polaridade do centro seria difícil, pois a polaridade varia de acordo com os tipos de raios e estágios da evolução. Por exemplo, em um estágio inferior de evolução, o centro basal é positivo para todos os outros, incluindo o centro coronário. Assim como os centros envolventes do homem, também os globos a 49 são de polaridade diferente. Alguns dos globos 49 são positivos e outros negativos, 3 são negativos e positivos. O mesmo pode ser dito de um sistema solar e até mesmo dos mundos atômicos. A Terra Globo 49 é atualmente positiva com base no tipo de encarnação que nosso ser planetário particular está passando. Como a mônada humana sofre encarnações masculinas e femininas, algo semelhante se aplica ao ser planetário, com a diferença de que, neste último caso, não se trata de sexo, mas de polaridade elétrica. Vênus é polarizado negativamente, portanto, tornou-se possível para o globo 49 da Terra absorver a força do globo E49 de Vênus. Os 2 coletivos planetários tinham uma antiga dívida de colheita a liquidar, o que poderia ser feito quando fossem de polaridade diferente. Os 2 seres planetários colaboraram na matéria 46, os polos opostos tornaram-se eletricamente conectados entre si, e o resultado foi que a luz da inteligência foi acesa em muitos grandes grupos da humanidade. Na humanidade, o princípio mental, o 5º princípio, está começando a funcionar. Portanto, um número crescente de homens pode ser autoconsciente em 47.5. No entanto, essa autoconfiança é esporádica da consciência em 47.5 ainda não é suficientemente forte para fazer mais do que receber a força eletromagnética que flui do próximo tipo molecular superior, 47.4. Ainda assim, os envoltórios causal e mental são pouco mais do que canais para as energias 46 que fluem para o envoltório etérico. A consciência humana autoativa em 47.4, etc., portanto, ainda é rara.
Deve-se ter em mente que cada tipo molecular dentro de um tipo atômico é da mesma devas polaridade que o tipo atômico correspondente. Um exemplo esclarecerá o que se quer dizer aqui. O mundo 46 é positivo para o mundo 48 como negativo, o que significa que 48,4 é positivo para 48,6 como negativo. Claro que isso também significa que 46,4 é positivo para 46,6 como negativo e 47,4 é positivo para 47,6 como negativo. Quando o homem conhece a polaridade dos diferentes mundos sistêmicos solares, quando compreende a polaridade das espécies moleculares e quando apreende a interação entre eles e os mundos cósmicos correspondentes, por exemplo, a correspondência entre 46, 49, 4 e 22, 28, então ele estará livre, mas não antes. Quando o homem compreender a polaridade dos éteres entre si e sua relação com o todo, a evolução humana terá seguido seu curso. Um mestre esotérico, 145 Self, resolveu este problema no que diz respeito aos 3 mundos inferiores. Ele exerce o controle das energias atômicas desses mundos, 47.1, 48.1 e 49.1, e, portanto, está livre delas. Ao considerar esta questão abstrusa das diferentes polaridades dos centros de energia, pode ajudar a lembrar que a primeira tríade, a mônada humana, funciona através dela. É positiva, enquanto seus envoltórios são negativos, que a primeira tríade é o polo positivo que atrai e mantém a ele envolvem átomos e moléculas de polaridade oposta. A primeira tríade é negativa para a segunda e terceira tríades, esta última compondo o ser coletivo planetário, como positivas. A segunda e a terceira tríades, por sua vez, são negativas à quarta tríade, 32, 36, 43. Que compõem coletivamente os governos sistêmicos planetário e solar. Também o sentido da vida no reino humano pode ser descrito em termos de energia. Quando a mônada humana fundiu e misturou os 2 polos e produziu luz de uma magnitude definida, a segunda tríade com algoide sendo o polo positivo, a primeira tríade sendo o polo negativo e a união sendo produzida, como sempre, através da introdução de uma terceira força, que neste caso é a autoconsciência no envoltório causal em contato consciente com algoides, uma autoconsciência que no simbolismo esotérico é chamada de luz. Então ocorre o obscurecimento. A manifestação elétrica queima e destrói sua base material, e segue-se a morte física. A magnitude da luz a ser produzida em cada encarnação é estabelecida pelo algoides em consulta com a mônada humana. Todas as manifestações nos 4 mundos superiores do Sistema Solar, 43 a 46, são fenômenos eletromagnéticos, pois são fenômenos nos 4 éteres cósmicos. A matéria formando os envoltórios etéricos cósmicos dos regentes planetários exatamente no mesmo sentido que os 4 éteres cósmicos. Os éteres físicos do Sistema Solar, 49.1.4, são a matéria que forma o invólucro etérico de um homem. Correspondentemente, os 3 mundos inferiores do Sistema Solar, 47 e 49, os mundos onde ocorre o desenvolvimento da consciência do homem, são tipos de matéria física grosseira cósmica, a matéria formando os organismos dos governantes planetários. Grupos causais e seres coletivos planetários são formados pela fusão de seres humanos grupos e grupos Deva. Quando os 4 éteres físicos se tornarem mais amplamente conhecidos, e assim sua ação vibratória, composição, capacidade de luz e outras utilizações tornarem-se mais geralmente percebidas, então mais conhecimento sobre os 4 mundos sistêmicos superiores, os éteres cósmicos, 43 e 46, também estarão disponíveis para a humanidade. No entanto, muito conhecimento sobre 43 e 46 pode ser deduzido dos fatos já conhecidos sobre os éteres físicos sistêmicos solares. Por exemplo, a contemplação de alguns desses fatos sobre o 4º éter, 49.4, pode proporcionar uma certa compreensão do mundo 46, seus tipos de consciência e de energia. Esses fatos são dados abaixo em brevidade. O 4º éter está agora sendo descoberto pela humanidade. É o éter que o 7º raio usa como meio. É do éter que é feita a maioria dos envoltórios etéricos dos homens. É o éter onde os devas das sombras, aqueles devas violetas que estão intimamente relacionados com a evolução física do homem, têm sua principal influência.
é o éter onde, no futuro, a evolução humana e Deva se tocarão. Do quarto éter são criados os organismos. No quarto éter ocorre a causalidade no aspecto físico, somente quando a mônada animal prestes a causalizar está plenamente consciente. Em 49.4, é possível coordenar a consciência física, emocional e mental da mônada de modo que o animal seja capaz de causar. O quarto éter tem que ser completamente dominado e controlado pela humanidade neste éon. Cada indivíduo humano tem que atingir esta maestria antes do fim desta era. O quarto éon é a esfera onde as duas primeiras iniciações, as iniciações no limiar, são realizadas. E as 5 iniciações sofridas no mundo físico são iniciadas. Devas ao mundo essencial, tanto o cósmico, 22-28, quanto o sistêmico, 46, é o grande ponto de encontro. Grupos de diferentes tipos se reúnem ali, não para formar uma única unidade, mas comunidades grupais. Isso se deve ao fato de que o mundo 46 é o mundo mais preocupado com a expansão dos seres coletivos planetários. O que foi dito sobre o quarto éter sistêmico solar, 49.4, pode ser estendido ao quarto éter cósmico, 46, também, por exemplo, em relação à cor violeta. A cor violeta marca o fim de um ciclo e o início de um novo. O mundo 46 é peculiarmente o mundo do violeta, e o 7º raio tem uma relação especial com o mundo 46. Deve-se ter em mente que, embora todos os raios, e portanto, todas as cores existam em todos os mundos, cada governante planetário trabalha principalmente em um dos 7 mundos sistêmicos solares, 43-49. A partir disso, podemos inferir que a influência do governante planetário encontra sua linha de menor resistência em algum mundo, embora seja exercida em todos os 7 mundos. Assim como a maioria dos envoltórios etéricos humanos são constituídos de matéria 49.4, 4 dos 7 seres coletivos planetários têm seus envoltórios etéricos compostos do quarto éter cósmico, matéria essencial, 46. A evolução humana e a evolução dévica encontram sua unidade grupal no mundo 46, de tal maneira que grupos formados por mônadas humanas e dévicas são formados ali. Antes, em certos pontos fixos, eles se aproximavam temporariamente. No mundo 46, entretanto, uma aliança definitiva e permanente pode ser vista. No mundo 46 existem os Adevas das sombras que constroem o globo a 49, sendo as contrapartes, neste mundo superior, daqueles Devas das sombras, que constroem o envoltório etérico do homem. Analogias entre inferior e superior, como a que acabamos de mencionar sobre os Devas das sombras em 46, 49.4, são mais relevantes para o aspecto consciência do que para o aspecto matéria. Com o passar do tempo, o trabalho dos seres coletivos planetários nos globos etéricos cósmicos será melhor compreendido por aquelas inteligências menores que, pelo estudo dos éteres sistêmicos solares, eventualmente deterão a chave para a compreensão da manifestação maior e assim poderão auxiliá-los de forma inteligente. São essas inteligências mais vastas que manipulam a matéria dos mundos superiores e a controlam por sua vontade obediente à lei. E assim automaticamente compelem os inumeráveis seres inferiores a entrar e sair da manifestação, nas formas e fora delas. O processo de fazer formas através dos mundos pode ser descrito como segue: vibração ou atividade inicial no mundo 43. Luz ou atividade de fazer forma e vitalizar a forma no mundo 44. Som ou a base da diferenciação e a fonte do processo evolutivo no mundo 45. E a cor ou a diferenciação cétupla no mundo 46. Todo mundo sistêmico solar pode ser estudado e dividido de 2 maneiras, de acordo com a primeira divisão, os 7 tipos de matéria. O mundo atômico e os 6 mundos moleculares podem ser divididos em 3 superiores e 4 inferiores. Antigamente as 3 mais altas eram chamadas de abstratas, 7 e os 4 inferiores, concreto, por exemplo, 47.1.3, o causal é chamado de mental abstrato, e 47.4.7, o mental concreto, embora na realidade 47.6 já seja pensamento abstrato. COFL 2 9,36, COFL 3 3.9, os 3 superiores formam uma força trina, igual ao self, o tipo mais elevado de consciência com o qual a autoconsciência pode se
Identificar no mundo 47, 3 igual o não-self, o envoltório material, e 2 igual inteligência conectando os dois. Em conjunto, eles criam a forma na matéria inferior 4, 7. Por analogia, isso pode ser aplicado em escalas maiores, como o sistema solar 43, 45 e 46, 49. Aqui, a relação do envoltório causal 47, 1, 3 com o envoltório mental 47, 4, 7 apresenta o exemplo mais óbvio no que diz respeito ao homem. Na segunda divisão, a mesma tríade é usada na primeira divisão, mas da quádrupla inferior 4, 7, 4 representa a síntese dos esforços feitos em 7, 6 e 5. Esta divisão diz respeito principalmente ao homem. Lá acrescenta, a primeira divisão demonstra a maneira como os seres coletivos trabalham fazendo as formas, de cima para baixo. A segunda divisão diz respeito ao trabalho evolutivo da mônada humana de baixo para cima. A primeira divisão pode ser chamada de 3 mais 4, a segunda, 3 mais 1 mais 3. Mais tarde o homem verá que ambas as divisões existem em todos os mundos do sistema solar e têm sua origem em diferentes manifestações de força eletromagnética, onde 3 é controlado pela lei da síntese, 4 pela lei da atração e 5, 7 pela lei da economia. Durante a evolução, a ação dessas leis é paralela à de seus opostos, as leis de dispersão, repulsão e diferenciação. Devas a manifestação do eletromagnetismo nos 7 mundos do sistema solar deve, portanto, ser estudada em suas 3 divisões principais, depois em sua divisão setenária de acordo com mundos atômicos e em sua divisão de 49 vezes de acordo com tipos atômicos e moleculares. O assunto é ainda mais complicado pelo fator tempo, que traz os 49 tipos atômicos e moleculares em diferentes estágios sob diferentes esferas de influência e sob as 3 leis do cosmos. Assim, a mesma energia em diferentes períodos se mostrará como luz construtiva ou como força disruptiva. Os 4 modos fundamentais de manifestação da inteligência existem em diferentes tipos de seres em palavras superiores e inferiores. O seguinte se aplica à porção da manifestação do ser solar que diz respeito ao mundo físico cósmico 43-49, bem como ao coletivo dos 43 selves, 43 igual vibração inicial, 44 igual luz, 45 igual som, 46 igual cor. Para a manifestação do ser planetário, bem como para o coletivo dos 44 selves, aplica-se o seguinte: 44 igual vibração inicial, 45 igual luz, 46 igual som, 47, 3 igual cor. O seguinte diz respeito à manifestação do homem, 46 igual vibração inicial, 47, 3 igual luz, 48 igual som, 49, 5 igual cor. Deve-se observar aqui que a manifestação dos grupos de envoltórios causais, daqui em diante chamados grupos causais, em 47, 3 é a manifestação da cor do ser coletivo planetário, por manifestação da cor. Significa que a divisão em 7 departamentos ou raios aos quais os grupos causais estão sujeitos, e que essa manifestação é a mais baixa desse ser coletivo. O líquido cósmico, 48, e o sólido cósmico, 49, não são princípios dos seres planetários, assim como o líquido sistêmico solar, 49, o 6, e o sólido sistêmico solar, 49, 7, não são princípios do homem. Disse que os tipos mais baixos de matéria dos envoltórios de indivíduos e coletivos não são princípios, o que significa que eles não têm nenhum centro de consciência e energia, mas são formações secundárias, automatos, que são controlados por centros no envoltório imediatamente superior, por exemplo, disse que o organismo não é um princípio, pois não possui energia controladora própria, mas é controlado por centros, chakras, no envoltório imediatamente superior, o envoltório etérico. Em última análise, a lei da economia, a lei da atração e a lei da síntese são manifestações de uma mesma lei cósmica, a lei do ser. Essa lei é incompreensível para a razão humana. Ele só pode ser apreendido parcialmente pela nossa razão através das 3 manifestações mencionadas. A inteligência é aquilo que produz coesão. O princípio da inteligência é, acima de tudo, algo coesivo que permite a um ser, seja regente solar, regente planetário ou homem, trabalhar. Através da forma.
2. Por meio de desenvolvimento progressivo ou evolução cíclica. 3. Em certos mundos para ganhar experiência. 4. Pelo método de manifestação, que é um crescimento gradual de um amanhecer escuro e distante para a manhã, a tarde, o meio-dia, a tarde, o crepúsculo e a noite. Os 4 pontos acima são bastante abrangentes e resumem o que até agora é possível para o homem neste quarto éon. O homem se considera um agregado sintetizado de corpo físico, na verdade apenas organismo, já que a maioria das pessoas não sabe que também tem um envoltório etérico, emocionalidade e mentalidade, mas se conhece como mais do que esses 3 e se reconhece como usuário da forma, da emoção e da mentalidade, mantendo-os todos juntos de forma coerente para que ele seja uma unidade. Um coletivo planetário é um tríplice semelhante, com a diferença de que não 47, mas 46 é o meio pelo qual este ser é um todo coerente. E no que diz respeito a um ser coletivo sistêmico solar, é 43. No entanto, como tanto o homem quanto o ser planetário são partes do mesmo todo maior, a energia 43 também os permeia, fundindo-se com a energia 46 e penetrando no 47. Do ponto de vista do ser solar, essas divisões não existem, mas estão incluídas na unidade sistêmica solar. Um homem é uma unidade coerente em manifestação física por períodos muito breves no mundo físico simplesmente porque ele trabalha apenas através de 47, e não através de 46. Um ser coletivo planetário, que trabalha através de 46, tem ciclos mais longos. Os ciclos relativamente longos do coletivo planetário são a base da permanência comparativa dos ciclos causais do homem. O coletivo solar sistêmico persiste para o ciclo solar maior, a duração de um sistema solar, porque é baseado em 43, bem como em 46 e 47. Compare o tempo médio de vida individual nas raças etéricas, 30 mil anos, com o tempo médio de vida individual nas raças orgânicas, 1. Devas analogia com indivíduos etéricos cósmicos, isto é, 46 selves, etc., que se juntaram a seres coletivos e indivíduos orgânicos cósmicos, ou seja, selves causais e selves inferiores, que são selves individuais. Portanto, será evidente que 47 é a base da manifestação separativa do homem. 46 é a base da manifestação grupal do coletivo planetário e 43 é a base da manifestação do coletivo sistêmico solar, que sintetiza todos os grupos. Lá comenta, base como essa ideia é explicada nos Vedas, ou seja, essa fundação, existente em um mundo superior, da qual os seres inferiores emanam no início da manifestação e para a qual retornam no final da manifestação. Ver, por exemplo, Chandogya Upanishad e 9.1. Portanto, a inteligência é aquilo que o homem está desenvolvendo e com o qual está aprendendo a trabalhar, que é sua consciência desperta e superconsciente seguinte. Enquanto para os seres coletivos planetários, os coletivos do segundo e terceiro selves, é aquilo que eles desenvolveram em ciclos passados e 7 globos e que agora é seu subconsciente automatizado. A inteligência é a chave para o 5º reino natural. A inteligência também pode ser definida como a chave da porta que conduz ao 5º reino natural. Cada um dos 5 reinos naturais tem uma porta, e cada uma dessas portas tem uma chave. As chaves dos reinos mineral e vegetal são incompreensíveis para o homem em seu atual estágio de apreensão inteligente. A chave que abre a porta para o reino animal é o instinto. À medida que as mônadas, ao final de sua permanência no reino animal, adquirem um instinto cada vez melhor e à medida que esse instinto se torna cada vez mais individualizado, cada vez mais desvinculado da alma-grupo, ele se transmuta em mentalidade, naquela razão embrionária que era potencial no homem animal, e que precisava do estímulo do algoides para ser despertado em algo definitivamente humano. O método de causalização usado em nosso globo na era atual não foi o seguido anteriormente e em outros globos. Muitos dos atuais indivíduos humanos avançados causaram normalmente, isto é, sem a ajuda dos algoides, e através da própria força motriz da evolução. Nessas mônadas, a atividade do instinto animal provocou a união da primeira e da segunda tríade, de modo que se formou o envoltório causal. O homem passa para o 5º reino natural ao transmutar o intelecto, a faculdade discriminativa, da mentalidade em causalidade, em intuição, e da causalidade em essencialidade, amor-sabedoria.
Assim como o instinto é a chave que abre a porta para o quarto reino natural, a inteligência é a chave para o quinto reino natural. Inteligência é a síntese dos 5 raios inferiores. A inteligência é a faculdade unida dos 5 raios inferiores, ou mais exatamente formulada, dos 4 raios ou departamentos inferiores, sintetizados no terceiro departamento. Em uma escala sistêmica solar, isso significa os 4 seres planetários menores, sintetizados através de 1/5 no mundo 45. No sistema solar anterior de primeira ordem, os 5 seres planetários correspondentes encarnavam a consciência mais elevada do coletivo sistêmico solar. Estes 4 funcionam através do mundo 46 e têm envoltórios de matéria 46. Sua síntese significa que eles se fundem no ser maior, representando o terceiro departamento e sendo ativos no mundo 45. Eles são nos mundos do sistema solar a totalidade da energia da inteligência. Eles são a vida dos 5 mundos inferiores. Eles são tradicionalmente chamados de 5 Kumaras ou construtores do mundo. Outro nome é os 5 filhos nascidos da mente de Brahma. A inteligência, sânscrito, manas, portanto, é o efeito psíquico de seu trabalho grupal unido e se manifesta de diferentes maneiras nos diferentes mundos e tipos moleculares. Essas 5 energias departamentais se expressam particularmente nos 5 tipos moleculares inferiores, 3, 7, de cada mundo 43, 49. Um fator que deve ser lembrado especialmente em conexão com as iniciações maiores da inteligência, a primeira, segunda e terceira maiores iniciações planetárias se referem aqui. Claro que todas as 7 energias departamentais existem em todos os mundos e em todos os tipos moleculares. O que se quer dizer aqui é que as energias mencionadas se manifestam com força particular nos mundos mencionados. O mundo 43 propriamente dito é a morada do primeiro raio, o mundo 44, do segundo raio, o mundo 45, do terceiro raio, etc. ao mundo 49, para o sétimo raio. Para facilitar a evolução das mônadas nos mundos inferiores do sistema solar, no entanto, a hierarquia planetária reduziu os raios em nosso planeta, de modo que o primeiro raio rege especialmente Devas em 45, o segundo raio, no mundo 46, o terceiro em 47, 1-3, o quarto em 47, 4, o quinto em 47, 5, 7, o sexto em 48 e o sétimo raio em 49. Além das 2 divisões de 7 mencionadas anteriormente, há uma terceira, igual o aspecto da vontade, 2, 4 o aspecto consciência, 5, 7 o aspecto matéria e inteligência. Inteligência é vontade proposital. A inteligência pode ser definida também como a vontade inteligente e conveniente de todo ser autoconsciente. Nesse sentido, a inteligência é um princípio do regente solar e dos regentes planetários e, portanto, necessariamente existe em todos os seres autoconscientes inferiores que estão encerrados nos envoltórios desses regentes, e está relacionado especialmente aos centros da garganta e da cabeça. No regente solar, nos regentes planetários e no homem, a inteligência é a capacidade de convenientemente usar uma forma ou um envoltório. Construir faculdade no envoltório causal, o envoltório causal cósmico, 29-31, dos regentes solares e planetários, o envoltório causal sistêmico solar, 47-1-3, do homem, transformar a experiência em compreensão, expandir a consciência, progredir em direção a um objetivo específico, discriminar entre 2 polos, escolher a direção em que sua atividade deve tender, aperfeiçoar a forma assim como usá-la, obter o controle da matéria e transformar suas forças em objetivos desejados. Coordenar os diferentes tipos de matéria e envoltórios, de modo que eles expressem simultaneamente a vontade da mônada residente. Aquela consciência superior, que é o resultado do desenvolvimento da inteligência, ou seja, a consciência do segundo self, emprega a causalidade, 47-1, em tudo o que diz respeito ao aspecto matéria, essencialidade, 46, em tudo o que diz respeito ao aspecto consciência, e superessencialidade, 45, 4, em tudo o que se relaciona com sua própria essência, a essência mais íntima de tudo, e o self como vontade.
A qualidade distintiva da consciência causal, 47.1, é a capacidade de discriminar entre o self e o não-self, superior e inferior, matéria, consciência e energia, matéria atômica e molecular, os diferentes tipos de matéria atômica no sistema solar, vibrações engendradas pela vontade, trabalhando através da consciência e energizando a matéria, diferentes tipos de forma em cada tipo de existência. A consciência essencial, 46.1, tem como qualidade distintiva a unidade, que se manifesta como sabedoria trabalhando pelo amor e produzindo unidade entre todos os seus, coerência grupal, qualidades essenciais e trabalho eficiente para a evolução da consciência, que é fundamental no trabalho hierárquico. A consciência superessencial, 45.4, emprega o aspecto vontade, que tem como característica distintiva aquela força coerente que mantém o propósito do ser sempre em vista, realizando-o através do amor em forma material. Essas qualidades distintivas de 47.1, 46.1 e 45.4 foram apontadas aqui, pois servem para esclarecer ainda mais o escopo e igualmente as limitações do princípio mental ativo. No início, no estágio da ignorância, o estágio emocional, o lado acumulativo da inteligência, sua capacidade de adquirir e armazenar conhecimento e informação está sendo desenvolvida. O homem então reúne fatos, aprende a aplicá-los e estabelece vibrações que devem ser trabalhadas de forma inteligente. Mais tarde, na fase de aprendizagem, a fase mental, o lado discriminativo está sendo desenvolvido. O homem então aprende não apenas a escolher, mas a descartar, e começa a fundir os dois polos de forma inteligente. No estágio da sabedoria, o estágio causal, ele descarta ainda mais estritamente e une os dois polos, resultando na ativação da consciência causal. Ele então se torna um criador inteligente. No momento em que a mônada se torna um 46 self, ela desenvolveu perfeitamente a consciência nos três mundos atômicos inferiores, 47-49. A mônada atingiu então o ponto de evolução em que o coletivo planetário começou sua manifestação no sistema solar. A mônada então transmutou a inteligência em amor-sabedoria, a causalidade e mentalidade em essencialidade, sintetizou as energias dos raios 3, 7 e está começando a fundir esta síntese em uma síntese superior, a do segundo raio. Para resumir tudo do ponto de vista do aspecto energético, a energia da primeira tríade foi perfeitamente dominada e a atividade vibratória da mônada foi elevada ao nível em que se harmoniza com a do ser coletivo planetário. Assim, a mônada humana pode funcionar conscientemente ou ser ativa no mundo 46. Devas a energia da segunda tríade uniu-se à energia da primeira tríade e a estimulou a tal ponto que trouxe a liberação do homem dos três mundos inferiores, 47-49. No que diz respeito a esses três mundos, o homem se obscureceu exatamente da mesma maneira que o ser planetário se obscureceu quando suas energias atingiram uma força suficiente. A energia da terceira tríade é finalmente unida com as outras duas e, assim, permite que a mônada passe para o mundo atômico físico cósmico, 43.1. Nota adicional ao parágrafo ponto 6. Qual é o objetivo deste mundo? Ele Pravá respondeu, espaço, pois todas essas criaturas são produzidas do espaço. Eles retornam ao espaço, pois o espaço é maior do que estes. O espaço é o objetivo final. Chandogya Upanishad, e 9.1. Nesta tradução de Radhakrishan, a palavra sânscrita Gati é traduzida por objetivo. Do ponto de vista etimológico, no entanto, Gati é a mesma palavra que a base grega, de onde a palavra inglesa base é derivada. O texto acima constitui a seção 5 do livro Inteligência Cósmica e sua manifestação no Sistema Solar, nos planetas e no homem, a paráfrase ilozoica, pitagórica. De Lars Adelskog, comentário sobre um tratado sobre o fogo cósmico de Alicia Bailey e do mestre tibetano D.K.